Este nosso momento de espiritualidade é para nos colocarmos na presença de Deus. Este é o lugar onde você e eu somos convidados a estar diariamente na presença de Deus. E nós nos colocamos na presença do Deus unitrino, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que nós nos reunimos. É em nome da Trindade Santa, desta comunidade de amor, que é a Trindade que nós nos reunimos. E é bom estar aí, na presença da Trindade. É bom estar na presença do Pai, Pai amoroso, do Pai cuidadoso, do Pai misericordioso, do Pai providente, que está sempre à nossa espera. É bom estar na presença de Jesus, Ele que derramou o seu sangue precioso, Ele que se ofereceu em sacrifício para salvar as nossas vidas. Como é bom estar diante do nosso Salvador. E como é bom estar na presença do Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que enviaria sobre nós, sobre a igreja, e que o Espírito Santo permaneceria conosco. Portanto, Ele está conosco para nos capacitar diariamente para sermos discípulos, testemunhas de Jesus. Como é bom estar aí, neste lugar, na presença desta comunidade de amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na presença desta comunidade de amor, apresente a sua vida. Vamos apresentar as nossas vidas. Apresente a sua família, apresente as necessidades da sua casa, apresente as suas necessidades pessoais, você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Apresente tudo o que você está vivendo. Fala, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está tudo que eu estou vivendo, aqui está tudo que a minha casa está vivendo e também tudo que a minha casa está necessitando. Aqui está tudo que eu tenho, aqui está tudo que eu sou e eu apresento a Ti, pedindo, Senhor, com muita humildade, mas também com muita fé, que Tu olhes para mim, que Tu olhes para a minha casa, que Tu olhes para a minha esposa, que Tu olhes para os meus filhos, que Tu olhes para o meu esposo, você que é mulher, diga assim. Que Tu olhes para a nossa vida, o nosso dia a dia, o que nós vivemos. E que o Senhor haja com amor, com misericórdia, com providência sobre todas as nossas necessidades, sobre tudo aquilo que nós Te apresentamos. E reze então, entregando tudo agora nas mãos do Deus que é Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Este nosso momento de oração tem como alicerce a palavra de Jesus. Vamos aclamar a palavra do Senhor. A palavra de Jesus tem sentido, e eu vou ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar Lucas capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos meditando o Evangelho de Lucas. Estamos, mais uma vez, aqui vendo Jesus
ensinar, falar, mas Jesus também aqui chamar a atenção do povo. Jesus está em Jerusalém, Jesus está ensinando no templo e Jesus agora vai contar uma parábola para quem está ali, acompanhando os seus ensinamentos. Nós já falamos aqui, não é, da destruição de Jerusalém, que é a centralidade destas últimas falas de Jesus. Jesus está falando do que vai acontecer com Jerusalém. Já tinha acontecido num primeiro momento a invasão de Jerusalém pelos babilônicos, que foi uma grande destruição. Jerusalém é reconstruída e agora Jesus está falando de uma nova destruição que irá acontecer. E de fato ela acontece nos anos 70, depois de Jesus. O que aconteceu foi justamente a destruição das muralhas, a destruição do templo de Jerusalém, a ruína da cidade, né? Tudo foi dizimado. E aí, com essa destruição de Jerusalém lá nos anos 70, que Jesus já vem anunciando, acontece a dispersão dos judeus para o norte da África, o Oriente Médio e o Mediterrâneo. Mas Jesus também, ele fala também de tempos de esperança. Então é importante também a gente entender o que Jesus está falando. Hoje, por exemplo, os acontecimentos aos quais Jesus se refere, aqui a passagem de hoje se refere, né, mais uma vez, são expressados por Jesus de uma forma apocalíptica, ou seja, de uma forma escatológica. Jesus fala dos tempos finais. Essa linguagem de Jesus, ela é extraída lá do Antigo Testamento. Jesus usa linguagens que o próprio profeta Isaías usava quando Deus mandava que ele fosse falar ao povo. Quando a gente lê esse evangelho de hoje, a gente fica pensando negativamente. Quando líamos o evangelho, né, de Lucas 21, de 20 a 28, que falava, né, de destruição, de sinais, de tempos de angústias, de pavor, fica aquela sensação na gente de destruição, de fim, que tudo vai ser o caos, que tudo... Mas a mensagem de Jesus, na verdade, ela traz como pano de fundo a esperança, traz como pano de fundo a libertação. Esta é a verdade. Jesus está aqui, sim, ensinando, ele está prevenindo, ele está chamando atenção, ele está querendo que o seu povo fique atento a todos os sinais que estão acontecendo. Ele trouxe vários sinais, guerras, violências, mortes, terremotos, enfim. Mas por detrás de todos esses sinais que ele pede que nós fiquemos atentos, que são sinais antecipatórios, não é, do fim dos tempos, como Jesus fala, tem aí uma mensagem de esperança, uma mensagem de libertação. Ou seja, o mundo e as coisas caminham para uma verdadeira primavera. Olha que coisa interessante. Lucas traz a figura da figueira. Não é a primeira vez que ele traz a figura da figueira. E ele fala da figueira que vai secar, não é? Tem um momento em que Jesus vai até a figueira buscar frutos e ela não tem figo. Então Jesus dá ordem para que aquela figueira secasse. E a figueira seca. Essa imagem da figueira que seca é a imagem de Jerusalém. É a imagem da nação de Israel daquele tempo. Que esta figueira, que Jerusalém secaria, mas que ela floresceria depois. Hoje aqui ele já fala da figueira, não é, desse sinal que é conhecido pelo povo daquele tempo. Olha a figueira, olha todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Embora Jesus fale de um tempo de sofrimento, de destruição, de perseguição, que o povo de Israel vai passar, a destruição de Jerusalém, mas ele fala também de renovo, ele fala de esperança, ele fala de libertação. E sobre as ruínas do mundo que desmorona, nós não podemos esquecer que Deus está presente em todas as situações. Mesmo em meio às ruínas, Deus está aí presente, construindo o seu reino. Eu falei para vocês
que com a destruição de Jerusalém, nos anos 70, aliás, houve a dispersão dos judeus. Os judeus se espalharam. E com a dispersão, o evangelho também espalhou-se, né? Muitos já eram cristãos. E levaram para onde foram os judeus cristãos ao evangelho de Jesus. Então, olha que interessante. No meio, justamente, de todo o desmoronamento, no meio de ruínas, no meio de guerras, a dispersão acontece, mas quem vai embora, quem sai fugido de Israel, porque agora estava sob o domínio dos romanos, sai levando também a palavra. Olha Jesus, a lembrança de Jesus, ide pelo mundo pregar o evangelho. Esta dispersão também, ela resulta como esse tempo de esperança, esse tempo de libertação. A palavra de Deus, ela acabou sendo também difundida. E interessante é nós prestarmos atenção no que o texto nos diz. Jesus termina o evangelho de hoje, de Lucas 21, de 29 a 33, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus nos dá segurança que suas palavras não irão passar. E suas palavras exigem de cada um de nós prontidão. E suas palavras exigem de nós vigilância, oração. Esse é vamos dizer assim, o pano de fundo também do que Jesus está falando com o seu povo. Ouça as minhas palavras não irão passar. Ou seja, além de trazer este alerta, e também esta promessa que suas palavras não irão passar, ele chama a atenção do seu povo para estarem sempre em estado de prontidão, em estado de vigilância e em estado de oração. Nós precisamos ficar atentos a tudo que acontece ao nosso derredor. Não é verdade? Nós não andamos neste mundo desatentamente. Nós não nos movimentamos neste mundo sem prestarmos atenção nas coisas que estão acontecendo conosco, com a nossa casa, com o meio no qual nós vivemos. Se nós olhamos para o mundo hoje, nós estamos vendo que o mundo tem passado por uma grande crise. Nós estamos vendo o quanto que hoje é difícil educar, o quanto é difícil fecundar a semente da fé no coração, né, da família, dos filhos, o quanto está difícil os relacionamentos. Nós estamos acompanhando aí os sinais dos tempos. Vamos ver as guerras que o mundo está vivendo. Olha a guerra novamente lá em Israel acontecendo. Olha a guerra da Ucrânia com a Rússia, que atinge o mundo inteiro. Nós não podemos fechar os olhos a esses sinais. Quando Jesus traz essa fala, essa parábola, não é? E esses ensinamentos de uma forma apocalíptica, né? Que parece que é o fim dos tempos, na verdade ele está falando do fim de Jerusalém. Lucas não tem aqui a pretensão, o evangelista, de anunciar o fim do mundo. Ele está falando do fim de Jerusalém. Ou seja, Lucas, na verdade, tem essa preocupação de mostrar que com a queda de Jerusalém, a queda da Cidade Santa, vai ser uma etapa decisiva para a inauguração do novo reino de Deus no mundo. Começa um novo momento. Como eu falei, a expansão do Evangelho, o crescimento da igreja. Você e eu, nós sabemos. Esses acontecimentos todos obrigou a igreja a abrir-se decididamente para as nações. Até então o Evangelho estava voltado à Boa Nova, o reino estava ali fechado entre o povo escolhido, entre o povo judeu. Agora, com a dispersão, com a queda de Jerusalém, de fato inaugurou um novo reino de Deus no mundo. Ou seja, o Evangelho agora ele vai sendo disseminado em todos os lugares. O acontecimento ruim, que foi realmente uma catástrofe, obrigou que os cristãos, obrigou que a própria igreja nascente daquele tempo saísse de verdade de si, saísse deste lugar de acomodação e fosse anunciar agora o Evangelho em tantos outros lugares.
aquilo que parecia ser só para os judeus, o anúncio, o Messias, não agora, ele é apresentado como Senhor e Salvador, o seu evangelho é apresentado a todos, a todos. E aí nós podemos dizer que é o reino de Deus que vem. E é bom lembrar que toda a evangelização é uma etapa desse reino de Deus que vai crescendo, que vai se difundindo no aqui e no agora. Mas nós podemos dizer também que é o reino de Deus que vem. Este é o sentido do evangelho de hoje. Então, como eu falei, aqui, mais uma vez, o pano de fundo deste evangelho de hoje é de esperança, é de libertação e é também de um novo tempo para a Igreja de Jesus. Não podemos interpretar de outra forma, não é? Não podemos fazer uso deste evangelho para amedrontar ninguém, mas como um alerta. Algo está acontecendo e nós precisamos cuidar. Nesse tempo que a gente está vendo sinais, não podemos ficar de olhos fechados, não podemos fingir que não estamos vendo. Entende? Então os sinais estão para a gente tomar decisão, os sinais estão para a gente fazer mudanças, os sinais são alertas para que a gente viva uma vida não é mais comprometida com Cristo, mas comprometida com a fé. Este é o sentido deste evangelho. E nós nos colocamos, a partir da leitura desse evangelho, na presença de Jesus, para pedir a Ti, Senhor, dai-nos visão espiritual de tudo que acontece ao nosso redor. Pede isto para Jesus, visão espiritual. Senhor Jesus, dai-me visão espiritual para perceber, para ver tudo o que acontece ao meu redor, tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo o que está acontecendo na minha casa, tudo o que está acontecendo na minha família, tudo o que está acontecendo no meu trabalho, tudo o que está acontecendo neste mundo. Dai-me visão espiritual e dai-me discernimento dos sinais, para que, entendendo os sinais dos tempos, eu comece a me movimentar, eu comece a me preparar, eu comece a fazer as mudanças, as evoluções que eu preciso fazer na minha vida, na minha família, na minha casa, na vida dos meus filhos, da minha esposa. Você que é esposa, diz do meu esposo, nos lugares onde eu estou. Ao ler os sinais dos tempos, que eu fique mais atento, que eu viva uma fé mais firme, que eu viva uma fé mais corajosa, que eu viva uma fé que seja capaz de vencer as situações de sofrimento e de dor. Que eu viva também, Senhor, esta certeza da esperança, da libertação, do tempo novo que vem. Nós sabemos que depois de toda tempestade sempre vem bonança. O mundo vive tempos difíceis, mas nós cremos pela fé que tempos novos virão, como aconteceu ao longo da história. E nós queremos ser instrumentos teus, instrumentos em tuas mãos. Nós queremos, neste momento, dizer, eis-nos aqui, nestes tempos difíceis, que sejamos nós, conte conosco, para sermos instrumentos de libertação, instrumentos de esperança, instrumento de conversão, instrumento de mudanças do mundo. A começar do nosso mundo familiar. Nós nos colocamos como instrumentos para que o teu reino seja difundido, para que o teu reino seja estabelecido, para que haja paz no mundo, para que haja justiça no mundo, para que haja mais amor no mundo. Nós estamos aqui, somos teus discípulos e queremos, Senhor, colaborar com a mudança, com a transformação, com a conversão, com a instalação do teu reino. Tu enviaste, Senhor, os teus discípulos, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Nós somos resultados deste envio que tu destes aos teus discípulos, aos teus apóstolos. A mensagem de libertação, de salvação chegou para nós. E hoje nós queremos nós nos colocar como instrumentos. Queremos sim ser canais para mostrar para as pessoas, para ajudar as pessoas a verem os sinais dos tempos. E por isso começarem a mudar também suas vidas, a buscarem
um encontro contigo, a buscarem transformação, conversão, vida nova. Isso se faz quando somos usados por Ti. Por isso dizemos, eis-nos aqui, que não percamos, Senhor, oportunidade para falarmos de Ti e do Teu reino. Obrigado, Senhor, por mais este momento de oração. Obrigado porque Tu nos dás cada vez mais entendimento da importância da Tua palavra, da força da Tua palavra. Tua palavra é viva, a Tua palavra é atual, a Tua palavra de fato muda as nossas vidas e dá direção também para as nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, mas agradecemos a oportunidade de estarmos na Tua presença, a oportunidade de ouvirmos de Ti. Sejam perseverantes, sejam vigilantes, permaneçam sempre em oração. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós terminamos mais este momento nosso de oração, de espiritualidade. Amanhã vamos estar de volta novamente. Obrigado porque você esteve comigo até aqui. Até amanhã.